Olá, tudo bem? Então vamos à questão 2 de 2023 da ANPEC de álgebra linear, tá? É uma questão que tem uma gama de conhecimentos muito grande. Nós vamos trabalhar com posto, com núcleo, com imagem, tá bom? Vetores linearmente dependente, determinante, tá? Caso você queira ver uma playlist da ANPEC, clique aqui no card e você tem várias questões da ANPEC, tá, resolvidas. No final também aparece um retângulo. Você clica no retângulo e vê essa playlist. Estou finalizando um curso para Ampec baseado nos últimos 10 anos de acordo com o edital atual. O edital atual vai de capítulo 1 a capítulo 10. Eu estou seguindo exatamente o edital. Tem toda a matéria, teoria e tem questões dos últimos 10 anos resolvido, tá? Talvez o dia que você ver esse vídeo, esse curso já está pronto, tá? Mas se você quiser saber informações antes, aqui no link tem meu e-mail e talvez já tenha o link do curso, beleza? Então, pessoal, seja T de R3 para R4, aplicação linear definida por T de x igual a x. Esse x não é a variável x, não, aquela de equação, não. Ele é um vetor. Está saindo de R3 para R4. Então, o x tem três coordenadas. X, Y, Z. Ou X1, X2, X3. Tá? A matriz é 4 por 3, essa matriz aqui. Julgue cada afirmativa como verdadeira ou falso. Tá? Então, o posto de A igual a 3. Pergunta 0. Ô, professor, é posto de gasolina? Não, não é posto de gasolina não. Você tem que saber o que é posto. Posto de uma matriz é o número de linhas não nulas quando ela está na forma escalonada. Então você vai ter que saber escalonar uma matriz. Não é muito difícil escalonar a matriz não, tá? Nós vamos reescrever a matriz aqui e vamos escalonar. Escalonar significa o seguinte: deixar as linhas não nulas no final. E sempre debaixo do primeiro número aqui, ó, tem que ficar zeros. Então você deve fazer operações elementares sobre linhas. Uma operação que usa muito é multiplicar uma linha de cima por um número e somar com a de baixo para zerar esse 2 aqui. Então, qual o número que eu devo multiplicar a linha de cima para somar com a de baixo para esse 2 aqui virar zero? Seria menos 2, não é isso? Quando eu multiplico, a primeira linha mantém. Multiplica por menos 2 e soma. Vai dar zero. Aqui vai ficar menos 4 e soma. Menos 1, menos 5. E aqui permanece 1. Olha lá. Então, olha lá. Então, ficou 1, 2, 0, mantive. Agora, para essa terceira, eu multiplico por menos 1 e somo. Então dá 0, menos 2 com menos 2, menos 4, e aqui dá 0. Com a última, eu multiplico por menos 3 e somo. Então vai dar menos 6 aqui, ó, e aqui permanece 2. Bem, a matriz ainda não está na forma escalonada, tá? Ela ainda não está, porque debaixo desse menos 5 aqui, ó, teria que ter zeros. Daria frações aqui, para você fazer na forma escalonada. Mas aqui, se você é meio ninja, já dá para descobrir que essa matriz aqui vai ter três linhas na forma, três linhas não nulas na forma escalonada. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir isso porque essas três aqui, ó, não tem jeito dessa aqui zerar as outras duas, as outras três todas. Essas três aqui não são múltiplas. Seria múltiplo se fosse aqui menos 10, 2, tipo menos 15, 3. Aqui você já sabe, né, que ela tem três linhas não nulas. Eu vou escalonar para você, tá? Só para você dormir tranquilo, beleza? Então, aqui já podemos afirmar que o posto de A é 3, pois as três últimas linhas não nulas da matriz A não são múltiplas, tá? Mas se você quiser o escalonamento, eu já vou te colocar ele aqui para você, ó. Eu vou pôr o escalonamento para você aqui. Aqui no caso aqui eu teria que dividir essa linha por 5, tá?
E aqui eu fiz o escalonamento completo aqui para você. Tá? Depois você pode fazer, dá isso. Então, quantas linhas não nulas nós temos, hein? 3. Então, o posto é 3. Então, a afirmativa aqui é o quê, hein? É verdadeira. Beleza? Então, guarde isso aqui. Posto, número de linhas não nulas na matriz na forma escalonada. Vamos para a pergunta 2, tá bom? Vamos para a pergunta 2. Se S é a imagem de T e R é a dimensão do núcleo de T, S é a dimensão da imagem. R de rato, dimensão do núcleo. Então, R mais S é igual a 4. Aqui, nós temos que saber o chamado teorema do núcleo da imagem. Ele é muito importante, tá? O teorema do núcleo da imagem. Esse teorema do núcleo da imagem, ele fala que se você tem uma transformação linear de Rn de nada para Rm de Maria, então N, o expoente aqui da partida, é a soma da dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Bem, a dimensão do núcleo, então, qual que é o N de nada? A nossa transformação, ela sai no enunciado lá em cima. Eu não vou voltar lá em cima, não, vou só escrever novamente. No enunciado lá em cima, ela sai de R3 para R4. Isso está escrito no exercício, no enunciado. Então, N de nada é quanto? 3. 3 é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Tá? Então, N é 3. 3 é o R mais S, porque o R está escrito aqui que é a dimensão da imagem e o outro é a dimensão do núcleo. Tanto faz a ordem, somando aqui. E ele está falando que é 4. Ele está falando que é 4. Eu acho que ele está falando. Então ele está falando o quê? Ele está falando uma mentira. Então essa pergunta 1 aí, que é o quê? É falsa. Beleza? Então vamos para a pergunta 2. Tá? A matriz 3 por 3, formada pela omissão da primeira linha, tem determinante nulo. Então, a matriz foi dada, tá? A matriz foi dada, é essa aqui. Eu não vou voltar lá em cima, não, porque senão você vai chacoalhar, você vai ficar para cima e para baixo, você vai ter que ficar doidão. Beleza? Então, nós vamos cortar a primeira linha. Cortar a primeira linha. Eliminar o Eli. Qual Eli, professor? O eliminado. Ah, o eliminado, é. Então, vamos cortar a primeira linha. Vamos calcular esse determinante aqui, que é fácil, viu, gente? Desculpa te falar, tem coisas que são difíceis. Mas calcular determinante 3 por 3 não é a coisa complicada. Então, nós vamos... Essas duas barras significa determinante. Mas eu vou fazer as contas. Você lembra de determinante 3 por 3? Copia a matriz, dobra as duas primeiras colunas. Faz 3 diagonais descendo e 3 no outro sentido. As que vão da esquerda para a direita, mantém o sinal. As outras trocam o sinal. Então, vamos fazer aqui. Eu dobrei as duas colunas. Agora, eu vou fazer 3 diagonais assim, que vai manter o sinal, e 3 assim, que vai trocar. Olha lá. Que doido, hein, professor? Vermelhinho e branco. O vermelho mantém. O branco troca. Então, vamos fazer a continha? Então, o primeiro vermelhinho aqui, ó, dá menos 8. O segundo dá 0, o terceiro dá 0. Aqui dá menos 6, mas você tem que trocar para mais 6. Esse aqui dá 0. Esse aqui dá menos 2, você põe mais 2. 2 mais 6, 8. Com menos 8, 0. Determinante nulo. Ok? Ele falou uma verdade. Então, é V de viagem. Ó, V de verdadeiro. Tá? Vamos para a pergunta 3? Vamos para a pergunta 3? Então vamos lá. Pergunta 3. Desculpa.
O núcleo de T é um subespaço de dimensão 1. Aqui tem duas maneiras de fazer. Se você é meio ninja, sabe bem o teorema do núcleo da imagem, você pode usar um primeiro método, que gasta poucas linhas, praticamente nenhuma linha. Quando você volta aqui na forma escalonada, essa matriz aqui, ó, ela tem 3 linhas não nulas, tá? Então, a dimensão da imagem dela, tá? A dimensão da imagem dela seria 3 também. A dimensão da imagem é 3, tá? Então, se a dimensão da imagem é 3, ela sai de R3, né? 3 mais a dimensão da imagem, a dimensão do núcleo, o núcleo teria dimensão 0. Tá? Essa seria a maneira mais rápida. Eu vou te explicar aqui de um outro jeito, talvez você entenda melhor. Mas isso aqui gasta muitas linhas, chamado quilômetro de linhas. Ô professor, eu conheço quilômetro de vantagem, não conheço quilômetros de linha, mas vamos para os quilômetros de linha. Talvez você entenda melhor. Então aqui está a matriz A, beleza? Eu vou fazer o quê? Aqui está o vetor x, como eu te falei no começo, esse x aqui, ó, não é x normal, é x vetor. Não tem jeito de eu pegar essa matriz aqui e multiplicar pelo número x. A matriz aqui tem 4 linhas e 3 colunas. Então essa matriz aqui, ela teria que ter 3 colunas e uma linha. 3 linhas e uma coluna. Então vamos fazer a multiplicação, beleza? Você lembra do filme chamado Guerra nas Estrelas? Que o cara tem uma espada lá, o Darth Vader. Então você multiplica linha, contra coluna, linha, contra coluna, que negócio, né? E quando você faz essa multiplicação aqui, ó, então vai dar x1 mais 2x2 mais 0 igual a 0. A segunda, 2x1 menos x2 mais x3 igual a 0. A última, você faz a terceira pela coluna, a quarta por isso aqui. Agora vamos escalonar essa matriz? Escalonar não, vamos fazer a matriz aumentada. Vamos fazer a matriz aumentada? Seria essa matriz aqui. Você poderia fazer um golpe também. Você poderia ir lá em cima, aqui ó, pegar essa matriz aqui, né, e colocar tudo 0 aqui. Dá certo também, tá? Porque aqui tudo 0. Agora, vamos continuar o nosso processo aqui, colocando a matriz na forma escalonada, tá? Então aqui está na forma escalonada, que eu fiz lá em cima, tá? Que eu repeti. Se você quisesse copiar aquela matriz que eu fiz lá em cima e pôr 0 também dá. Traduz esse sistema agora. A última linha é não nula, significa 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0 é igual a 0. Então, essa terceira linha fala que menos 4x3 dá 0. O x3 é 0. O x3 sendo 0, obriga o x2 a ser 0. Os dois sendo 0, o x1 é 0. Então, pessoal, aqui todo mundo é 0. Então, a solução aqui é 0, 0, 0. Eu sei que você fala, mas você vai falar assim comigo, eu já sabia que o x1 é 0, o x2 é 0, porque dá 0. Mas pode ser que o sistema tenha soluções não triviais. Infinitas soluções. Quando a solução é 0, 0, esse núcleo, o núcleo é o número de vetores não nulos da base. Esse núcleo aqui não tem vetores não nulos na base, nem tem base, né? A base dele tem dimensão 0. Então a dimensão do núcleo aqui é quanto? É 0. E ele falou que a dimensão do núcleo é quanto, hein? É 1. Tá vendo? Ó? Então ele é mentiroso.
ele é uma afirmação que falsa, beleza? Vamos para a pergunta 4. Atenção. Pergunta 4. As quatro linhas de A constituem um conjunto de vetores linearmente dependente, que a gente chama de LD. Vamos escrever essas quatro linhas aqui como vetores. São vetores do R3, tá? Porque essas quatro linhas têm três, cada vetor aqui tem três dimensões. Então aqui é o vetor 1, que é o primeiro, o vetor 2 é o segundo, o vetor 3 é o terceiro e o vetor 4 é o quarto. Então, pessoal, eu te pergunto, na teoria, né? Quando você tem quatro vetores no espaço R3, 4 é maior que 3. Sempre vai ser linearmente dependente. Se você tiver 3 vetores em R2, LD. Lembre que em R3 a base é aquela, pode ser a base canônica 100, 010, 001. A base tem 3. No espaço, quando você tem mais vetores do que a base, porque é dependente. Tá bom? Então você pode falar que um conjunto de 4 vetores em R3 é sempre linearmente o quê? Dependente. Ele falou que é dependente mesmo. Então, ele falou que uma verdade. Tá bom?